Amém, glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje é 26/7/2024. Nós temos aqui dois gráficos e vamos fazer o possível e fazer esse vídeo de 20 minutos, né? E depois em outros vídeos dar continuidade, porque tem muita coisa aqui para ser falado e deixar bem esclarecido. Né? E principalmente para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, não converteram ainda, não faz parte do corpo de Cristo, sua noiva, né? Aqui na face da terra. Então vamos chamar essa ministração aqui de prestação de contas, né? Amém? Então você que é evangélico vai estar tendo acesso a esse vídeo. Envia para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que você conhece, né? Pessoas que vai aceitar, você enviar para eles. E você, casualmente, já pegou no YouTube aí, ó, o Despertar Escatológico em prol da fé cristã, nos acessou aí, você ainda não aceitou a Jesus ainda, mas fica até o final dessa ministração, que tem coisas interessantes aqui, e nós vamos ver aqui nesse vídeo qual é a posição dos não crentes em Jesus, dos não convertidos, a posição dos judeus que ainda não aceitou o seu Messias, e a posição dos gentios cristãos, que são os nossos que aceitaram a Jesus, e a posição dos judeus messiânicos que aceitaram o seu Messias como Salvador. É muito interessante, né? Tem esse outro quadro do outro lado ali, aqui embaixo aqui, está escrito assim, qual é o problema? Aqui tem o teste psicológico, e a gente não vai fazê-lo agora com você, porque vamos ganhar tempo aqui em outros vídeos, nós vamos fazer esse teste psicológico, vocês vão achar muito interessante, você vai ver como que a coisa é interessante, né? Mas primeiro vamos aqui, ó, o que está escrito aqui, como sou instruído. A gente tem que ganhar tempo na verdade, mas olha para você ver, você vê dentro desse círculo aqui, nós temos desenho de uma Bíblia, e aqui tem vários rostos, né, mas representando as pessoas. Aí surge uma pergunta antes de começar a mostrar isso aqui. Como sou instruído? Como que você está sendo instruído na palavra de Deus? Ou você é daquela pessoa que veio ao planeta Terra, vive aqui, não lê um versículo bíblico, não tem um apreço da Bíblia, e não está nem aí, não quer ouvir, é aquela coisa assim que... Né, e tem muita gente assim, a coisa fica complicada. Mas tá, como você é instruído da palavra de Deus? O que você aprende na palavra de Deus? Então, vamos ter teste psicológico aqui, não vamos falar sobre ele, vamos deixar para o próximo vídeo, ou terceiro ou quarto vídeo, mas vamos focar mais aqui. Esse vídeo vai chamar prestação de contas. Prestação de contas. Aí vamos pôr prestação de contas, parte 1. Né? Eu creio que vai ter a parte 2 e a parte 3, possivelmente a parte 4. Então vamos chamar aí, né? Nossa irmã Zé Maria que faz as vinhetas aí, que faz a edição dos vídeos, não sei se vai fazer a edição dos vídeos, vai colocar aí, meu Zé Maria, prestação de contas. Aleluia! Vamos prestar contas aqui para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, para as pessoas que ainda não fazem parte da comunidade cristã, que Paulo fala aqui, vamos prestar contas para você, amém? Glória a Deus. Deixar bem subentendido, deixar bem claro para você por que nós somos crentes em Jesus, por que nós julgamos ser o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a igreja, a eclésia, tirados para fora, tirados das trevas, como diz o apóstolo Paulo. Cristo nos tirou das trevas e nos fez assentar em regiões celestiais para aprender a Cristo, é com Cristo, aprender a Cristo. Amém? Vamos lá, vamos direto ao assunto aqui, então vamos lá. Pega sua Bíblia aí, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, vamos pular 10 versículos. É interessante quando a gente chega a ministrar tais coisas assim, principalmente escatologia ou a doutrina bíblica, trazendo o que Deus quer para nós, quem está ministrando aí, vê tanta coisa para falar e o pessoal está pedindo para diminuir nos vídeos, está muito comprido, na verdade, e a gente está procurando diminuir nos vídeos aí, né? Mas a gente vê que tem tanta coisa para falar e a gente só vai dar umas pinceladas aqui, vai ter a segunda parte, terceira parte, né? Prestação de contas. Vamos lá. Primeiro vou apresentar esse quadro aqui. Você sabe lá que é Gálatas, capítulo 6, versículo 16, no versículo 15 para cima,
Paulo começa a trazer uma doutrina, uma palavra, uma advertência para a igreja, cuja igreja, a essa altura, já era composta de judeus messiânicos, que aceitaram o seu Messias na época de Paulo, e gentios cristãos. Então, Paulo trazendo em Gálatas 6, né, essa palavra para a igreja composta dessas duas etnias de pessoas da terra, chega um determinado ponto no versículo 16, Gálatas 6,16, Paulo fala assim: e todos quanto andaram de acordo com essa regra, paz seja sobre eles, vai lá no versículo 16, Gálatas 6, paz seja sobre eles e o Israel de Deus. Paulo deixa bem claro do que ele está explicando, do versículo 15 para cima, no 16 ele fala: e todos que andar de acordo com essa regra, paz seja sobre eles. Está falando para a igreja. Ele está falando para os convertidos que aceitaram Jesus, tanto judeus messiânicos, tanto ex-gentios da carne, por ter aceitado Jesus, fez parte da comunidade cristã, da família de Deus. Prestação de conta. Vamos prestar conta para vocês que ainda não aceitaram Jesus. O que está ocorrendo com nós os crentes? Qual é o nosso entendimento? Então, e a todos quanto andar de acordo com essa regra, paz seja sobre eles e o Israel de Deus. Quando o Paulo cita isso, e o Israel de Deus, lá em Gálatas 6,16, ele quer dizer o Israel de Deus. Ele tem observado que esse Israel de Deus é os judeus messiânicos, os judeus que aceitaram o seu Messias. Desde na época do apóstolo Paulo até o momento presente, a minoria dos judeus aceitaram o seu Messias, faz parte da igreja, vai ser arrebatado a qualquer momento. E nós, ex-gentios da carne, por ter aceitado a Jesus, fazemos parte da comunidade cristã. A igreja, vai lá em Efésios capítulo 2, versículo 11, nós vamos ler aqui, amém? Então está explicado? Vamos lá então, glória a Deus. Então você sabe que se você não a converteu ainda, não aceitou a Jesus, e você não faz parte da nação de Israel, não tem o sangue judaico, e você não pertence à genealogia de Abraão, que começou aqui lá em Gênesis capítulo 12, amém? E se você não pertence à raça judaica, à nação judaica, e não converteu, não aceitou a Jesus de coração, não nasceu de novo, não entrou pela porta, todos vocês, sem exceção de ninguém, são gentios e crédulos. Amém? Prestação de contas. Vamos lá? Ó, já passou, acho que é 10 minutos. Ó, só tem mais 10 minutos, 15 minutos. Vamos lá. Olha a clareza. O que nós, os cristãos, entendemos, porque temos aceitado Jesus, que é o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, Atos 2, confere na nossa vida esse entendimento daquilo que Jesus disse: é necessário que eu vá, que se eu não for, o Espírito não descerá. Mas se eu for, o Espírito descerá. E quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Por isso que tem uma diferença do ex-gentios da carne, que somos nós, somos ex-gentios da carne, agora nós somos gentios, mas convertidos a Jesus. Nós temos esse entendimento que muitos de vocês que não é crente de Jesus não têm esse entendimento. Ah, mas você tá fazendo exceção. Vocês não têm esse entendimento. Para ter esse entendimento, você tem que aceitar Jesus, e ele libera o Espírito Santo, que é o autor, o professor e o intérprete dessa palavra. Fora disso, como é que vocês vão entender? Eu acho que já passou 10 minutos e já só está falando aqui. Vamos direto no assunto aqui. Aleluia, glória a Deus. Prestação de contas, parte 1. Aqui é a parte 2, tá? Glória a Jesus. Olha para vocês verem. Vamos pular 10 versículos, vamos aqui no versículo 11. A união dos judeus e gentios em Cristo. Está aqui nessa Bíblia aqui, ó. João Ferreira de Almeida. Está dando para ler aí? Aí, ó. A união dos judeus, você está focando, deve estar. Aqui. A união dos judeus. Opa, cadê? Dos judeus. E
gentios e quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Saiu o fogo aqui? Não. Então vamos lá. Paulo diz assim, ó. Portanto, lembrai-vos de que vós. Paulo está mandando o quê? Dentro da igreja. Lembra que a igreja é composta de duas etnias de pessoas na face da terra. Você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, Paulo diz assim, não quero que vós, esse pronome vós é a igreja, a comunidade cristã, composta de judeus, gentios convertidos ao evangelho. Olha que, se você que não aceitou Jesus, não é crente em Jesus, você leu o que eu vou citar aqui agora na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, como é que você vai encarar isso? Como é que vocês que não aceitaram Jesus, desculpa a franqueza, a sinceridade, mas tem que falar. Como é que você vai em 1 Coríntios 10, 32 e lê lá? Portanto, não quero que vós seja pé tropeço nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja de Deus. Como é que você vai entender isso? Agora, nós, os cristãos, ex-gentios da carne, entendemos que Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 32, ele diz assim, ó, não quero que vós, esse pronome vós é a igreja, não quero que vós seja pé tropeço, nem para judeu, nem para gentio, e nem para a igreja de Deus. Isso tem 3 etnias de pessoas. Prestação de contas, irmão. Vamos prestar conta aqui para o povo que não aceitou Jesus, para você que não aceitou Jesus. Estou falando com vocês. 3 etnias assume. Não tem 4, nem 5, nem 2 só. É 3. Viu? E tem todos vocês do mundo inteiro. É 3 etnias. Judeu, gentios e igreja. E Paulo aconselha a igreja, nós os crentes, para não servir de escândalo, nem para os judeus e nem para os gentios. Que não aceitaram Jesus ainda, são incrédulos. Amém? Glória a Deus. Aí então, aí Paulo começa a falar aqui, ó. Portanto, lembrai-vos de que vós, está mandando nós os gentios crentes, nós os crentes, lembrar. Agora, você que não é crente de Jesus, lê isso aqui, como é que você é lembrar do quê? Suponha que eu não aceitei Jesus, não sou crente de Jesus. Aí eu vou lá. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentio da carne. Como é que eu vou aplicar isso para mim? Como que eu vou fazer para falar que está falando comigo? Não, se eu sou o gentio incrédulo, não pertenço à nação de Israel, não sou judeu. Eu sou um gentio incrédulo, nasci de novo. Alguém já pregou para mim no dia, eu vi dentro que são aqui, como é que eu vou entender que isso aqui é para mim? Agora tem uma diferença. Se eu e muitos irmãos já converteu, já aceitou a Jesus, agora nós entendemos que é para nós. Está falando para nós. Para nós os gentios. Para está mandando nós, que éramos gentios, como vocês que ainda não aceitaram Jesus, assume isso aí, meu irmão. Com todo respeito, se é que eu posso dizer, desculpa a franqueza, deixa de ser ignorante, está me chamando de ignorante, eu não falei seu nome. Estou falando de uma classe de pessoas que não aceitaram Jesus, são incrédulos. Jesus disse, Tomé, não seja incrédulo, mas crente, mandou ser crente dele. Então vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios da carne. Agora está mandando nós, os crentes brasileiros, das nações, lembrar que nós éramos, aqui ó, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios da carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão. Sabe como é que os judeus, que guardavam a lei de Moisés, principalmente faziam a operação da circuncisão, que era a operação que eles faziam, no órgão genital, com todo respeito aí, tá entendendo? Eles faziam para ter uma separação das nações. Não vou entrar mais no fundo, senão vai perder tempo aqui. A história aqui é outra. Prestação de conta. Paulo está falando, vocês têm que lembrar que antes vocês eram chamados incircuncisos por aqueles que se acham circuncidados. Ele está dizendo aqui, ó. Tempo era gentio da carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feito pela mão de homens. Está aqui. Os judeus que guardavam a lei, vai lá em Atos 15. Já tem um estudo nesse canal Despertar Escatológico em prol da fé cristã, Atos 15, e nós vamos um dia voltar a dar esse estudo aqui para a estação de conta. Qual
por que foi o primeiro concílio em Jerusalém, ali em Atos 15? Para resolver o problema de que nós, os ex-gentios da carne, estava aceitando a Jesus e os judeus, os judaizantes, embora ter aceitado o seu Messias, Jesus, estavam obrigando o gentio que estava vindo da comunidade cristã a circuncidar. O pau quebrou lá em Atos 15. O pau quebrou lá em Atos 15. Lê Atos 15 para você ver. A situação, o problema que deu de nós, ex-gentios da carne, se tornarmos crente em Jesus pela pregação, fazer parte da família de Deus, do mesmo corpo, de um corpo que é o corpo de Cristo. Agora, as pessoas não aceitam Jesus. Muitas dessas pessoas, irmãos, prestem atenção, não é de ler Bíblia, não lê Bíblia, não conhece Bíblia, não quer lá saber de Bíblia. E tudo que o mundo oferece, principalmente na mão que está na mão do diabo, do capeta, está comendo e está cego, como é que faz? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Aqui, ó. Tá. Que naquele tempo estava sem Cristo. Nós, ex-gentios da carne, nós os cristãos crentes em Jesus, nós aceitamos aqui, estávamos sem Cristo. Se você que não aceitou Jesus, você lê esse texto aqui, como é que você encara isso? Você vai subir que é você, eu estou sem Jesus, ou você vai bater o pé, não, eu tenho Jesus. Aqui não é comigo, é com quem então? É com quem então? Paulo está dizendo aqui, ó, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, comunidade de Israel cristã. A comunidade cristã, separada da comunidade de Israel. Pode até entender que é toda a comunidade judaica, mas aqui se trata dos gentios convertidos de uma comum unidade. Presta atenção, comum unidade. Hoje nós vivemos na sociedade, comunidade. Como é que está a nossa sociedade? Liga para você ver repórter, para você ver. Vai ver os filmes, vai ver as novelas para você ver. Vai ver os documentários da vida corriqueira do povo aí fora. Aí Paulo está dizendo aqui, ó, para nós cristãos, ó, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças. Que aliança? Promessas e mais promessas que Jesus fez não só para aqueles judeus que o aceitou como seu Messias, também os gentios da carne, por converter a Jesus, nós agora não somos estranhos às alianças. Jesus promete fazer aliança com o seu povo, com a sua igreja. Aleluia. Então, Paulo diz aqui, ó, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Como é que vocês que não aceitaram Jesus está aqui nesse patamar aqui, lê isso aqui, vai encarar o quê? Você assume que está sem Deus no mundo? Aqui, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós quem? Vós, esse pronome vós, é essa turma de gentio que não aceitou Jesus? Ou esse gentio cristão? Tem um pronome aqui e nós temos dois grupos de gentios. Os gentios incrédulos, não querem nada com Jesus, com a sua palavra, e os gentios cristão, crente, que converteu, aceitou Jesus. Esse pronome vós está citando que os dois grupos virou bagunça, não assume a realidade, não. Paulo está falando aqui, ó, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhas aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está mandando nós lembrar, ó, a situação de vocês a ser crente de Jesus, ó, é essa aqui, ó. Então a situação de vocês não aceitar Jesus é precária, meu irmão. Assume isso aqui. Pastores, prega isso, toca a trombeta, fala isso para eles. Aqui, mas agora, com quem Paulo está falando? Mas agora, ele não está falando com os judeus crentes. E muito menos com os judeus incrédulos. E piorou com você que não aceitou Jesus. Com quem que Paulo está falando? Aqui tem uma fala. Aqui tem um conselho. Aqui tem um alerta. Aqui tem uma advertência. Para quê? Para os judeus gentios incrédulos? Para os judeus incrédulos? Para os judeus cristãos? Para quê então? Para nós, ex-gentio da carne, que agora é crente em Jesus, Pai do Senhor. Nós é crente em Jesus. Tá vendo? Aqui que Paulo falou aqui, ó. Mas agora, em Cristo Jesus, a Maria. Mas agora em Cristo Jesus, vós,
que antes você estava longe. Aqui, ó, você está longe, meu irmão. Não aceitou Jesus, não? Não entrou pela porta, não? Não nasceu de novo, não? Não converteu, não? Ah, tá, os crentes estão pegando para você, entra aqui, sai aqui. Então tá aqui, Paulo deixa bem claro aqui. Por que nós temos esse entendimento? Por que nós, os crentes, temos esse entendimento e vocês que não aceitaram Jesus não têm esse entendimento? Esse entendimento, com todo respeito, faz vista grossa. Você está acostumado a ver esses pastores, muitos irmãos pregar aquele evangelho nato, aquele evangelho que eles dão um jeitinho, que vão pregar do jeito que as pessoas que não aceitaram Jesus goste e vai no endereço da minha igreja. O endereço é Jesus, rapaz. João Batista diz, olha lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seguir ele. É Jesus. Olha a clareza, eu tô, irmão, se ligar para mim, foi ter no vídeo lá, você ficou nervoso, eu nervoso, você ficou empolgado. Que empolgado do que, rapaz? Olha a clareza aqui. Tem muita gente descendo a lei dos cristãos, fazendo crítica, fazendo charge, fazendo chacota dos crentes, mas por causa de quê? Por causa da riqueza de muitos pastores, muitos... Cala a boca, pregador! Olha que eu fui abrir a boca, tagareia, maritaca. Aí... Mas agora em Cristo Jesus, vós que estava antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pelo sangue de Jesus, nós chegamos perto. Perto do quê? Aproxime-se a Deus, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Está falando tanto para gentios, para os judeus incrédulos. Você quer dar um passo para Jesus? Você quer chegar-se a Deus? Chega até ele. Resistir o diabo. Muitas pessoas não querem fazer o quê? Olha lá, já passou mais de 20 minutos. Aqui, ó. Pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque ele é a vossa paz. Agora escuta esta. Ele, aqui ó, porque ele é a vossa paz. O qual... Vou ler bem devagar de camarada para vocês que não aceitaram Jesus, ficar sob entendido prestação de contas para vocês. Amém? Aí vocês vão ficar sabendo o que é os crentes, o que é os evangélicos. Amém? O corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Tem várias passagens aqui na Bíblia que o apóstolo Paulo fala que nós somos o corpo de Jesus. E ele é o cabeça. A nossa atitude, o nosso conceito, o nosso pensamento tem que ser diferenciado desse mundo. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4, Pedro fala assim, eles acham estranho de vós não corredes no mesmo desenfreamento que eles blasfemando de vós. Uma vida desenfreada assume, gente. Esse mundo tá pior que Sodoma e Gomorra, rapaz. Aqui, olha aqui. Porque ele é a vossa paz, o qual de ambos os povos. Como é que é o negócio aqui? Como é que é o negócio? Ele é a nossa paz. Você vê aí, ó, dali a pouco você vai ver Israel em guerra, o Putin lá com a Ucrânia em guerra. Já viu um vídeo hoje aí, ó, na internet aí, falando que o Kim Jong-un já está querendo fazer uma ligação com a Rússia, já citaram o nome da China, a Coreia do Norte, o Kim Jong-un, a Coreia do Sul, já começando a fomentar. Aí, desse documentário, já até falaram, possivelmente a proporção da guerra pode chegar à Terceira Guerra Mundial. O assunto aqui é prestação de contas. Não é falar sobre isso não. Eu quebrei o protocolo um pouquinho aqui, presta atenção. Quando você vê, daqui a pouco você vai ver na televisão, a Terceira Guerra Mundial. Mentira, não é Terceira Guerra Mundial. Eles esquecem que primeiro a igreja, nós temos que cascar fora, arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 50 a 58. Vai lá para você ver. Vou repetir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Lê lá sobre o arrebatamento da igreja. Lê lá. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 51 a 58, que Paulo fala desse corpo aqui que vai ser transformado, o corpo glorificado, o qual Jesus recebeu na sua ressurreição, promessa para os crentes, para nós, os cristãos, glória a Jesus. Jesus, prestação de contas, quem não aceitou Jesus. Deixa a incredulidade, meu irmão. Entra pela porta, aceita Jesus. Ele está voltando, Jesus está voltando. Como é que você quer que os crentes pregam para você?
que nós vamos fazer mais? Olha aqui a clareza. Quer ver o que Paulo fala aqui? Aqui, ó. Porque ele é a vossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos fez distanciar-se de Deus. Mas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Paulo diz que nós que estávamos longe, chegasse perto. A mesma promessa é feita para os judeus. Nós vamos falar um dia sobre os judeus incrédulos, por que eles não aceitou o seu Messias. Deus que provocou essa cegueira, a nosso favor, mas não vou falar isso aqui agora não. Mas o que Paulo fala aqui? Do qual de ambos os povos o quê? De judeus e incrédulos, gentios e incrédulos, de ambos os povos, fez um corpo, uma comunidade, família de Deus. Tá vendo aqui? Deus não faz exceção. João 3,16. Porque Deus amou muito da maneira que deu seu Filho ligeiro, para que todo aquele que lhe crê não pereça, vai ter a vida eterna. Você já foi até a cruz? Já recebeu o sacrifício de Cristo? Não, tu tá perdido, meu irmão. Tu tá sem caminho, tu tá cego nas trevas. Deixa eu finalizar aqui, já passou meia hora, meu Deus do céu. Olha aqui, ó, porque ele é a vossa paz, do qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. E versículos 8. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou, está falado e pronto, acabou. Essa multidão de gente que não é crente em Jesus estão perdidos. Vocês estão perdidos. É pobre, é rico, com todo respeito, é andarilho, é baguilhado, é ricaço, no topo da cadeia da humanidade, quer acabar com tudo, já fizer mais que esse caixão, tá lá nos Estados Unidos, não sei o quê, já fabricado para acabar com quase 80% da população mundial, por aí vai, falei demais. Vou só ler aqui para terminar aqui, sem explicação talvez, aqui ó. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros. Tá vendo aqui? Paulo está falando que de nós os gentios crentes em Jesus, você é estrangeiro. Mas Paulo fala aqui que nós não é mais por quê? Por ter aceitado Jesus, somos crentes em Jesus. Ele diz aqui, ó, assim que já não sois estrangeiros, bem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, concidadão dos santos separado para Deus, para dar bom fruto, boas obras. Aqui, ó, a clareza. E se você está aqui destacado aí, igual os judeus secretos, tu está nessa posição, nesse patamar. Você tem que ir até o evangelho, você tem o evangelho. Paulo diz, como virão se não há quem pregue, como pregaram se não foi enviado. E a conversão veio por ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, converta-se, meu irmão. Aceita Jesus, aqui que Paulo fala aqui, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Fundamento, o que é fundamento? Eu estou pondo um fundamento aqui, pregando, falando de Jesus, da salvação que vem dar. Paulo diz, cada um vede quando põe o fundamento. E quem você é instruído? O que nós somos instruídos da palavra de Deus? Você é instruído dessa palavra? Alguém te ensina essa palavra? Você está ouvindo essa palavra? Paulo fala, cada um vede quando põe o fundamento. Eu tenho por obrigação de colocar o fundamento em Cristo. Essa é a mensagem de Paulo, a mensagem de Pedro, a mensagem de Tiago, a mensagem de João, a mensagem de João Batista, principalmente. O fundamento é Cristo. Fora disso, não tem firmeza não. Aqui, ó, deixa eu finalizar aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, do qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo ao Senhor. Edifício, a igreja é um edifício e está firmado na rocha que é Jesus. Já viu o prédio? Já viu o edifício? Eles fazem um licencinho lá, tipo casa popular, ou barraco, vai fazer um edifício em cima? Não, meu irmão, vai pegar o batistaca, fazer os tubulão, colocar a ferragem, aquela coisa toda, e levanta, vamos lá, oh, que beleza. Paulo está falando, nós somos um edifício, a igreja é um edifício, mas parece que está desmoronando. Prestação de conta para vocês. Ai, meu Deus do céu, peraí, deixa eu terminar aqui, ó.
no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo ao Senhor, do qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Então, se tem um crente vivendo um relaxamento, aqui vai o conceito que o Senhor deixa, lá no Apocalipse. Parece que é Apocalipse, não sei, a carta de Paulo. Ai do obreiro que faz a obra relaxadamente. E o que tem de muitos pastores, muitos obreiros fazendo a obra do Senhor nesse relaxamento. Por isso que muitos de vocês que não é crente não converte. Porque para converter, vocês têm que entrar pela porta. E muitos de nós estão na porta, vivendo relaxamento, descompromissado com a palavra de Deus, só no lugar, Pai do Senhor, seu evangelho, meu irmão, vai dar fruto. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Vamos finalizar aqui? Eu quero finalizar aqui, trazendo aqui para vocês aqui, essa primeira parte, né, prestação de contas. Vai ter a segunda parte, amém? Glória a Deus. Eu quero ler aqui com você, Atos Apóstolos, capítulo 4, quando Pedro já curou aquele paralítico da porta formosa lá e foi chamado diante do saduceu lá, que vocês fez isso com autoridade, papapá. Eles tinham mandado matar Jesus. Sabe o que Pedro falou aqui? Aqui, Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, versículo 11 e 12, Pedro diz assim, para terminar aqui, ó. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquilo. Agora escuta essa termina, hein? Você que não aceitou Jesus, não converteu ainda, presta atenção, presta atenção. É inconcebível fazer vista grossa, tapar o sol com a pileira, com todo respeito ao te ignorar, não quer saber, não. Então, aonde você vai parar? Aqui, ó, versículo 12, para terminar. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Amém? Primeira parte, prestação de contas. Senhor, nós te damos graças a Deus querido, por essa ministração, por deixar bem claro para as pessoas que não aceitaram o Senhor ainda, que entrou pela porta, deixar bem claro que é necessário se converter-se ao Evangelho, porque o Senhor endureceu os judeus, como o Senhor usou Isaías, e o salmista. Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para ver e não ver, ouvidos para ouvir e não ouvir, até o dia de hoje. Paulo fala em Romanos, capítulo 11, que nós vamos trazer um estudo também, prestação de conta, que Deus, lá em Romanos 11, cortou esse povo da promessa provisoriamente, e no lugar do corte, nos enxertou no lugar deles. Paulo deixa bem claro. Então, Senhor, ajuda essas pessoas a entender a administração desse vídeo, entender essa primeira parte aí da prestação de contas para todos vocês. Então, ó, nós, os gentios, ex-gentio na carne, junto com os judeus messianos, formamos a Igreja de Cristo, o corpo, a eclésia, tirado para fora, ele é o cabeça, e a oração que nós cristãos estamos fazendo é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Obrigado pela paz do Senhor. Essa é a primeira parte. Prestação de contas.